Então, hoje nós estamos vendo que a igreja, ela tem percebido, né, que a igreja tem passado por muitas dificuldades. A igreja tem de certa forma, talvez, perdido o compromisso com o ensinamento de Jesus. Então, o Evangelho de Mateus, ele trata das últimas instruções de Jesus, e as últimas instruções de Jesus, elas são, né, instruções que envolvem uma necessidade, né? Aliás, a grande paixão de Cristo, né, é um compromisso que ele tem consigo mesmo de ajuntar para si um grande rebanho. E nós sabemos que a palavra precisa continuar sendo anunciada. E alguns princípios de Deus precisam continuar sendo obedecidos. Aliás, os princípios de Deus, eles são irrevogáveis, né? Talvez aí seja a grande dificuldade da igreja, das igrejas de hoje, porque há muitos interesses diversos, muito poder envolvido, muita ambição e objetivos diversos, que faz com que a igreja denominacional se transforme numa grande coxa de retalho, com as suas programações, com as suas festas, com os seus eventos, com as suas atividades completamente desconexas umas com as outras. E isso não é o pior, né? O pior é quando uma igreja está desconexa com o Espírito de Cristo, né? Ou descomprometida com a ênfase que é o Espírito do Evangelho, né? Então, quando diz o Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 e 20, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer tudo quanto eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, quais foram os ensinamentos de Jesus? Se a gente partir das bem-aventuranças, é lá no início do Evangelho de Mateus, capítulo 5, e você passar pela história toda, não é? Desde o ministério de Jesus até a sua crucificação e ressurreição, você vai encontrar mais de uma centena de ocasiões onde Jesus ministrou o Espírito da sua palavra, aquilo que Deus propôs a fazer para o resgate do homem, né? Para a restauração do homem, o Evangelho do Reino a todas as nações, a fim de sacar das nações alguns discípulos que possam ser arrebanhados no fim dos tempos numa grande família que Deus deseja ter.
Deus desejou ter uma família desde sempre. Mas o que eu estava dizendo é que a igreja, ela acabou se desviando destes propósitos e dos interesses de Deus, né? Os interesses hoje estão muito mais focados no interesses de líderes, dos homens, né? Os objetivos pessoais de um pastor, de um líder religioso, o seu rebanho, ou sua denominação, a sua congregação, onde ele lidera um grupo de pessoas, está mais focado e comprometido com os projetos pessoais dessas lideranças, né? Então nós temos pensado esses dias em começar a conversar uma série de mensagens sobre a visão de uma igreja restaurada, uma igreja que volta à prática das primeiras obras, como nós já vimos e conhecemos o grande apelo do anjo às 7 igrejas de Apocalipse. Ele recomenda que cada uma delas retorne de onde caíram, que se arrependam, que voltem a praticar as primeiras obras. E o que são as primeiras obras? É o compromisso com a obediência à palavra de Deus, aos princípios e os fundamentos que Cristo estabeleceu durante a sua pregação, durante os seus dias na terra. E esses princípios estão sendo aos poucos, desejosa ou indesejosamente, abandonados na sutileza ou no simples descaso. Nós vamos aos poucos criando coisas dentro da igreja e esquecendo do trivial, que é a observância dos princípios de Deus. Mais do que nunca nós cremos hoje a necessidade de anunciar uma igreja restaurada, uma igreja comprometida não com a vaidade do homem, não com as ambições pessoais dos homens, mas uma igreja comprometida com o grande sonho e desejo que nasceu no coração de Deus. Como diz a carta a Timóteo, no capítulo 2, que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Este é de fato a grande ambição, o grande desejo do coração de Deus, de que os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Mas infelizmente algumas igrejas se desviaram desse compromisso e chegam até a afirmar, né, com bastante firmeza: não, nós não temos esta vocação, né? Nós não fazemos parte disso, nós não fomos chamados para isso, né? Ora, a pergunta que não quer calar, né? Será mesmo que existe alguma igreja que não está comprometida ou que não foi chamada para trabalhar na grande seara do Senhor? Fica aqui então uma pergunta: aonde é essa seara? A seara é o mundo, são as pessoas que estão lá fora no mundo. E existem algumas igrejas, alguns grupos religiosos que afirmam em alto e bom som de que não foram chamados para este negócio. Nosso ministério não é este, tá? E qual é o outro ministério da igreja? Se não for obedecer
e se comprometer com a paixão de Cristo, que é produzir discípulo de todas as nações para Deus. Qual é o compromisso da igreja verdadeira, de uma igreja honesta, de uma igreja não feudal, né? Uma igreja onde há de fato o conhecimento profundo e a experimentação do que é a graça e o que é o amor de Deus. O amor de Deus tem como característica um desejo de ser repartido. Quando você ama, você deseja repartir amor. Quando você está transbordando na graça de Deus, você arde no seu coração o desejo de repartir a graça de Deus. Quando você recebe as boas novas, é uma boa notícia, semelhantemente você corre com um profundo desejo de repartir esta notícia boa com as pessoas que nunca ouviram. Então, o comprometimento que o corpo de Cristo tem não é com seus próprios projetos, os seus próprios dogmas criados para se autodiferenciar dos demais. O comprometimento que a igreja tem que ter é com a obediência, como diz o texto de Mateus, capítulo 28. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo quanto eu lhes ordenei. Tudo quanto eu lhes ordenei. Jesus disse, olha, vá, façam discípulos, batizem eles, selem eles, introduzam eles no corpo de Cristo. É o ministério da igreja. Introduzir pessoas, batizar pessoas no corpo e ensiná-las a obedecer tudo quanto Ele nos ordenou. São ordenanças. Então as ordenanças de Cristo, de um modo geral, sem tentar generalizar, obviamente, porque nós sabemos que está em grupos sérios por aí, pessoas honestas. Nós sabemos que tem grupos sérios, pessoas honestas, fazendo a obra de Deus com seriedade. E nesse sentido, nós pensamos que, de um modo geral, muitos grupos hoje perderam o foco, perderam o objetivo, perderam o comprometimento com a linguagem de Cristo, perderam o comprometimento com a missão de Jesus, perderam o compromisso com este projeto de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. E tem então surgido igrejas fundamentadas em rebeldia, em imprudência, em despreparo. Porque quando uma igreja não tem dentro do seu dogma central, dentro das doutrinas fundamentais em que ela prega, não está inserido os princípios que Jesus ordenou, esta igreja está desviada completamente. Esta igreja sequer desconhece para onde que vai, onde está perdida. E eu penso assim que talvez seja esse o apelo que o anjo de Apocalipse faz às 7 igrejas. Olha, acordem, né? Tem uma outra igreja lá em Apocalipse que ele diz que compre colírio para pôr nos olhos, né? Porque essa igreja, ela se sente verdadeiramente rica, poderosa, abastada, abastecida com todo o conhecimento, com toda a palavra, com toda a genialidade, com
todo a revelação, né? E essa é uma sensação de riqueza, de fartura, né? Mas é também uma predisposição de uma igreja que na verdade é cega, uma igreja que é pobre, né? Uma igreja que é estéril, uma igreja que não produz filhos para Deus, que não produz fruto algum, que não tem comprometimento com a verdade, com os ensinamentos e com as ordenanças de Jesus Cristo. Então essa é uma igreja que precisa se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Ora, quais são as primeiras obras? Jesus, ele pregou o anúncio do reino de Deus. Ele pregou o reino de Deus, pregou o arrependimento segundo João Batista e pregou o batismo segundo João Batista. Ele pregou salvação, ele pregou transformação de vidas, transformação de histórias. Ele pregou boas novas. Olha, em um mundo onde nós vivemos com tantos intempéries, com tantas dificuldades, é o ambiente ideal para se dar uma notícia boa. E essa notícia boa é o Evangelho de Jesus Cristo. Então fica aqui a minha meditação de hoje com vocês, e a gente vai gravando outros vídeos. Ora nós estaremos ao vivo, ora nós vamos gravar e postar depois. Mas fica aí o meu grande abraço, que Deus abençoe você nessa reflexão. Em nome de Jesus, Deus abençoe.